um arqueólogo submarino achou os destroços do avião. Uma parte do aparelho encontra-se até hoje no Museu do Ar e do Espaço e de Le Bourget, na França. Muito bem. Seu corpo nunca foi embora. Então, esta parte não se pode dizer nada. E quais seriam então as obras do Saint-Exupéry? As obras que ele escreveu: Correio Sul, aviões; Voo Noturno, aviões; Terra dos Homens, ele fala sobre aviação; Piloto de Guerra, também. O primeiro, 1929, segundo, 31, terceiro, 39, Piloto de Guerra, 1942. O Pequeno Príncipe, que é esse que nós vamos falar mais especificamente, 1943. Carta ao Refém, publicada em 1944, já pós-mortem, e Cidadela, publicado também pós-mortem, em 1948. Muito bem. Na academia, nós temos um hábito de que a gente sempre deve apresentar alguma obra que a gente goste. Então, quando foi perguntado qual obra que eu apresentaria, eu não tinha escolha a fazer, já estava escolhido. Era o Pequeno Príncipe. E aqui estamos lá. Então, pessoal, vamos agora ao Pequeno Príncipe propriamente dito. Vamos ao livro agora, então. O Pequeno Príncipe é um clássico. Ele foi escrito há 82 anos, mas com fôlego de garoto ainda esse livro até os dias de hoje. Provavelmente os senhores devem saber que uma obra literária, ela pertence com seus direitos autorais garantidos e preservados ao seu autor até 70 anos após a sua morte. Então, uma vez completados os 70 anos da morte de Saint-Exupéry, a obra estava liberada para quem quisesse publicar. Então aí apareceram novos tradutores, fizeram novas traduções, mantiveram as gravuras, os desenhos e publicaram novamente. Muito bem. E esse livro já vendeu mais de 200 milhões de exemplares no mundo. Mais de 200 milhões. Eu contribuo com alguns deles. Aqui são alguns deles que foram vendidos no mundo inteiro. A versão da editora Agir, com a tradução do Marcos Barbosa, em 1952, foi a campeã de vendas e, para mim, é a melhor de todas, que é esta aqui. Para mim, é a melhor tradução que existe desse livro. Então, o livro Le Petit Prince, em francês, é provavelmente a obra infantil mais celebrada da história. Atribui-se o imenso sucesso desse livro, entre outros fatores, alguns valores universais que são tratados no livro, como, por exemplo, amizade, relacionamento, morte e separação. E a estrutura fantástica da trama que o autor conseguiu impingir nesse livro. O curioso é o fato de que tenha sido justamente o último livro do autor, cuja vida também se encerrará no ano seguinte. E aí eu volto a fazer referência àquela hipótese do suicídio. É a última obra dele e no livro espelha algo nesse sentido. Bem, um dos livros de maior sucesso de Saint-Exupéry, O Príncipe, pode aparentar ser uma obra destinada a crianças, mas possui um grande valor poético e filosófico. Qual é o resumo do livro? Para quem já leu, conhece. Para quem não leu, em 2 minutos eu vou contar a história do livro. O piloto está numa pane no deserto, quando de repente ele acorda e vê um menino na sua frente. E o menino pede para ele se ele pode desenhar no carneiro. Ele fica todo assustado. Como aqui no meio do deserto você pode desenhar um carneiro? Quem é esse menino? De onde apareceu? Ali começa a história. Então ele vai ter esse relacionamento entre o piloto e o menino. O piloto é o próprio Saint-Exupéry, que é aquele que, como piloto, passou por todas as suas experiências. Muito bem, esse menino, ele vem de um outro planeta, que é chamado asteroide P612. E é um planeta tão pequeno que nem casa ele tinha, porque não cabia uma casa no seu planeta. O planeta não era maior do que o tamanho de uma casa. Mas nesse planeta ele tinha 3 coisas. Ele tinha 3 vulcões, um
destino e 2 em atividade. Os que estavam em atividade, ele sempre removia, porque a gente nunca sabe. E o que estava extinto, aquele sim, a gente nunca sabe. E essa frase ele vai repetir durante o livro inteiro. A gente nunca sabe. Ou seja, estar preparado para o que vem na vida da gente. Ele vem, ele passa em diversos outros planetas, ele vai conhecer uma série de pessoas, vai conhecer um rei, um vaidoso, vai conhecer um geógrafo, vai conhecer um monte de pessoas, e ele vai conversando até que ele chega na Terra. Porque foi recomendado que ele visitasse a Terra, que era um planeta interessante. E ele chega, então ele começa a rodar pela Terra. Mas é interessante, nos outros planetas que ele vem, o que ele mais encontrou, ele só encontrou pessoas, o rei, o geógrafo, o bêbado, o acendedor de lampiões, o vaidoso. E quando ele chega na Terra, primeiro contato com a serpente, e a sua grande companheira, uma raposa, e um terceiro contato com o eco, as montanhas. Então vejam, ali começa todo esse envolvimento. Fora a Bíblia, O Pequeno Príncipe é o livro mais traduzido no mundo. Não existe outro livro mais traduzido do que este aqui. Contabilizado em mais de 160 idiomas e somado com dialetos e outros falares, chega a 300 línguas ou 300 dialetos falares diferentes. E é o livro mais vendido no planeta também. Vejam, além de ser o mais traduzido, é também o livro mais vendido. O autor do livro é a personagem principal da história e assume também o papel do narrador, contando sobre o fatídico dia em que seu avião teria caído no deserto do Saara. E este fato vai acontecer há exato 1 ano depois que o menino chega na Terra, porque o menino está preparando a sua volta para o seu planeta. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando suas aventuras para o aviador. Então, quais são as principais personagens dos seus significados? Em primeiro lugar, o Pequeno Príncipe, o menino. O personagem que dá nome ao livro é um dos 2 protagonistas da história. Esta criança vem do asteroide B612, que é do tamanho de uma casa. E lá há apenas uma rosa vermelha que vai ser o motivo pelo qual ele vai se evadir do planeta e vai procurar outras regiões. E tem 3 vulcões, sendo um deles inativo. E ele deixa seu planeta e deixa sua querida rosa para viajar pelo universo. Ele sofreu uma decepção com a sua rosa. A decepção porque ela acabou mentindo. E ele, na cabeça dele, não era mentira, ele era mentira. Então, como ela mentiu para ele, ele perdeu a confiança nela. Então ele falou assim: agora então eu quero sair para não ficar sofrendo perto dela. O Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada pessoa deste mundo, dentro do adulto, seja ele adulto ou não, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. E quando o autor faz a dedicatória, ele vai dedicar esse livro exatamente à criança que todo adulto já foi. Ele não dedica ao adulto, ele dedica o livro à criança que todo adulto já foi. Mas poucos se lembram disso. É o que ele diz, que nós crescemos e nós esquecemos a criança que nós fomos. A segunda personagem é o piloto. Assume o protagonismo da história, juntamente com o Pequeno Príncipe, e tem a função do narrador, ele que está narrando a história. Quando o piloto era criança, ele um dia ele viu um desenho que mostrava uma cobra engolindo coisas grandes. Então ele resolveu fazer um desenho, e no seu desenho ele desenhou uma cobra fechada engolindo um elefante. Imagina o tamanho da cobra, hein? Tá. Só que a figura mostrava o elefante em pé, então quem olhava imaginava que aquilo ali não passava de um chapéu. Então todo mundo dizia assim: mas ó, essa figura aqui de baixo, dá para ver aqui, né? Tá, como se fosse um chapéu. E ele perguntava se a figura não fazia medo. E você vai ver o que vai fazer um chapéu? Não é um chapéu, é uma cobra. Então ele desenhou a cobra aberta para mostrar o elefante dentro da cobra. E todo mundo disse: ó, não é por aí que você vai fazer sua vida. Larga o desenho,
e vai cuidar de outra coisa, que vai ter mais sucesso na sua vida. E ele, decepcionado, foi então. Muito bem. A sua visão de mundo é mais parecida com a de uma criança. O autor, quando ele fala, é como se fosse uma criança que manda. Uma outra personagem importante é a Rosa, aquela que ele deixou lá no planeta. Mas o Rosa não é uma pessoa, é uma rosa. Rosa é a flor rosa mesmo. É o elemento que é objeto do amor do pequeno príncipe, mas graças ao seu comportamento contraditório, faz com que ele parta de viagem e vai volar. A Rosa tem uma atitude melodramática e orgulhosa. E, simultaneamente, é convencida e ingênua. O pequeno príncipe cede aos seus caprichos e, como cuida muito bem da Rosa, a sua memória faz com que ele queira regressar ao seu lar. E aí começa então a ideia do retorno do pequeno príncipe da Terra para o seu asteroide D612. Ele vai ter uma experiência aqui na Terra e ele quer voltar para se encontrar com a sua amiga Rosa, aquela que ele abandonou e veio embora. Para vocês entenderem, este é o autor. Antoine Saint-Exupéry, certo? Morreu com 44 anos, tá? E, falando assim, alguma coisa agora, antes de passar para frente, vejam bem, eu tinha primeiro em português. Como eu me entendo bem com o italiano, comprei em italiano. E de um em um, hoje em dia eu tenho o Pequeno Príncipe em português do Brasil, português de Portugal, espanhol da Espanha, México e Argentina, tenho uma edição bilíngue, eu tenho em alemão, búlgaro, flamenco, na Bélgica, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, latim, luxemburguês, polonês, romeno, russo, sueco, turco, japonês, árabe, e a semana passada eu adquiri o meu último, que é também maltês, da ilha de Malta, lá no Mar Mediterrâneo. Mas isso são línguas. Agora eu tenho alguns dialetos também. Então, nos dialetos eu tenho o dialeto catalão, da Catalunha, na Espanha, e na Itália, o dialeto bolognese de Bolonha, letiese de Lete, milanês de Milão, napolitano de Nápoles, romanesco de Roma, Vêneto, que é uma região do norte da Itália, que é a cidade de Veneza, e o próprio veneziano, que é da cidade de Veneza. Então, essas são as edições que eu tenho deste livro aqui. Muito bem. Quando ele parte de lá e ele começa a andar nos outros planetas, ele vai conhecendo, ele conhece um rei. E esse rei ensina uma lição importante. E aí começam as lições que ele vai aprendendo no livro. O rei diz o quê? É preciso exigir de cada um aquilo que o outro tem o poder de dar. Então, se eu vou dar uma ordem e esta ordem não puder ser seguida, a culpa não é de quem não cumpre a ordem, mas a culpa é de quem deu a ordem e não poderia ser cumprida. Então, a primeira lição, ele vai encontrar um bêbado, um outro planeta. E é interessante que em cada planeta só vê uma personagem. Nesse segundo planeta, o bêbado. E ele é contraditório, porque o príncipe se pergunta por que ele bebe. E ele diz que ele bebe porque ele tem vergonha. E ele tem vergonha do quê? Ele tem vergonha de beber. Então, ele é contraditório, porque ele bebe porque ele tem vergonha. E tem vergonha do quê? Vergonha de beber. Então, quer dizer, ele se torna contraditório, mas vai mostrar o seguinte, que representa a ignorância das pessoas que tentam fugir da realidade. Não enfrenta o problema. Ele se pega uma muleta e vai ali, para resolver um determinado problema através do vício. Ele vai encontrar um homem de negócios. Esse homem de negócios é a caricatura dos adultos que estão envolvidos em seus próprios negócios e não conseguem aproveitar a própria vida. É só trabalhar, ganhar, e daí não aproveita nada. Porque caixão não tem gaveta. Quando a gente morre,